Oi, eu sou Carla Lobo, terapeuta e facilitadora de consciência, e nesse vídeo de hoje eu vou abordar sobre dois temas que estão bem recorrentes aí nas mídias, e no momento atual, acredito que várias pessoas vivenciando essas sensações. Então eu vou falar de transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Qual a diferença entre esses dois, né? O Brasil, ele é o campeão em número de pessoas com crise de ansiedade. Então, a síndrome do pânico, ela é uma das vertentes do transtorno de ansiedade. Mas a crise de ansiedade, ela se diferencia porque você sabe identificar, você percebe que por algum motivo você está ansioso por algo que você tem que executar, uma situação que você vai vivenciar e você está projetando o resultado daquela situação. Então, com isso, você vai criando uma expectativa que vai trazendo ansiedade até que chega um ponto que o seu organismo começa a responder fisiologicamente àquela ansiedade, liberando hormônios, e de repente você manifesta sintomas como falta de ar, uma tontura, você se percebe numa grande ansiedade, né? E sente mal com todos aqueles sintomas trazidos por essa ansiedade que fica, de certa forma, que foge do controle. E a síndrome do pânico, ela tem alguns sintomas semelhantes, muitos sintomas semelhantes à crise de ansiedade, só que potencializado a ponto de quando a pessoa está nessa, é, percebendo todos esses sintomas, achar verdadeiramente que vai morrer, porque ela sente uma aceleração dos batimentos cardíacos muito intensa, sente falta de ar, dificuldade de respirar, tontura, às vezes dor de barriga, a vista embaralha, a sensação é que ela vai desmaiar ou vai morrer a qualquer momento. Então isso leva a pessoa a um desespero, né, muito grande, naquela eminência de acontecer algo fatal. Então, eu queria também trazer nesse vídeo uma técnica muito eficiente para sair com facilidade de situações de estresse como essa. Antes disso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Essa técnica, né, é chamada EFT, que é a sigla de Emotional Freedom Techniques, também chamada de acupuntura sem agulhas ou tapping. Tapping porque a gente trabalha dando pequenas batidinhas em meridianos ligados à emoção. Então, o que são meridianos? Meridianos são canais energéticos, né? São canais por onde flui energia. Quando a gente vai dando essas batidinhas nos meridianos, que são 9 no total, eu vou explicar, né, quais são esses pontos, a gente vai liberando os bloqueios, trazendo à tona os possíveis sintomas que estão se manifestando, que você está identificada no momento, ou sentimentos, pode ser utilizado também em crenças limitantes, mas aqui a gente vai focar nos sintomas de ansiedade e de síndrome do pânico quando eu for dar o exemplo, tá? Então, eu conheci essa técnica há aproximadamente entre 5 e 6 anos atrás, num período em que eu estudava para concursos. Eu fiquei 5 anos estudando para concurso e a minha rotina era de ficar trancada numa biblioteca, né, estudando um conteúdo muito grande em que eu tinha cronogramas para de hora em hora cumprir uma determinada disciplina, com intervalos muito pequenos para comer e fazer uma caminhada da biblioteca. Eu ia para o cursinho assistir aulas e das aulas eu voltava para minha casa, onde eu chegava praticamente só para dormir e começar a próxima rotina do outro dia. Então, com o passar do tempo,
assim, subitamente, do nada, eu comecei aos poucos, sentir alguns sintomas de mal-estar. Eu ia estudar, chegava na biblioteca e quando eu abria o meu material de estudos, a minha vista embaçava e eu não conseguia ler o que estava escrito. Então, às vezes eu ia, lavava o rosto, respirava, voltava e novamente aí começava a sentir um pouco de falta de ar, tontura e não conseguia ler. E então eu ia dar uma volta, né? Ia para casa. Aí no outro dia ia tentar fazer a minha rotina novamente, ia fazer uma caminhada antes e quando estava caminhando, de repente começava a sentir tontura, falta de ar e aí então eu voltava para casa novamente e com o tempo, pouco tempo depois, eu comecei a acordar durante a noite, sobressaltada, né? De repente, com o coração acelerado, suando frio, tontura, e achando que ia morrer, e aí me dava dor de barriga. Então, isso começou a acontecer de forma recorrente, sem motivo aparente nenhum, né? Então, a diferença da crise de ansiedade para a síndrome do pânico também é nesse aspecto, que as crises acontecem do nada e chegou a acontecer assim, enquanto eu estava no cinema com meus filhos assistindo filme, né, caminhando no shopping ou dirigindo, e sem um gatilho aparente começar a despertar esses sintomas. Então, até que chegou um momento em que eu tive uma crise muito forte, que eu realmente estava achando que ia morrer. Liguei para uma pessoa da família pedindo para me levar ao hospital. E aí, quando cheguei no hospital e falei com o médico, ele falou, né, você está tendo uma crise do pânico, é o ritmo de vida que você está levando, seu corpo está dando sinais que não está aguentando. Então, ele me passou os medicamentos que eu deveria tomar e eu fui para casa bem preocupada. E nesse momento eu comecei a me questionar o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então tá tudo errado. Como é que eu chego a esse ponto do meu corpo se desgastar tanto, né? Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu não quero viver tomando remédios para continuar fazendo as coisas que eu estava fazendo. Isso não fazia sentido para mim. Então, quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu comecei a estudar sobre autoconhecimento e sobre mecanismos de autossabotagem. Então, descobri essa técnica. E aplicando em mim mesma, né, eu ainda tive algumas manifestações de crises, já estava sendo medicada, estava me ajudando, né, medicada para dormir, tomando ansiolítico, né, recomendado pelo médico. E aí, quando já conhecia a técnica e sabia como aplicar, em momentos que eu tive a crise, eu apliquei a técnica e consegui sair rapidamente da crise. E com isso, né, depois de um tempo, me percebendo bem, consegui também fazer uma retirada segura dos remédios. Então, eu vou explicar aqui como que funciona a EFT, os 9 pontos, né? Então, a gente sempre inicia pela mão aqui, chamada ponto do karatê. Esse ponto ele fica bem no meio aqui da lateral, então a gente bate aqui com os dedos, tá? Trazendo a questão que vai ser trabalhada inicialmente. Então, pode ir falando, né? Mesmo com esses sintomas de ansiedade, de medo, aquilo que você for trabalhar, eu me amo e me aceito profundo e completamente. A gente sempre inicia falando a questão que vai trabalhar e fala, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Repete 3 vezes, tá? O próximo ponto é aqui, em cima da cabeça, nessa região circular. Aqui, tá? Você pode bater de forma circular ou bater aqui no meio assim. Não importa o lado que você faça, tanto direito quanto esquerdo vai funcionar da mesma forma, não tem uma forma estrutura fixa para isso, tá? O importante é você ir fazendo. Então, em cima da cabeça é o primeiro ponto.
né? Depois você vem para esse canto inferior da sobrancelha, é o segundo ponto, canto externo da sobrancelha, tanto faz os lados. Aqui abaixo do olho, entre o nariz e a boca, é um outro meridiano que a gente trabalha, né? Abaixo da boca, no queixo. Nesse pontinho aqui da clavícula, né? É o sétimo ponto, oitavo. E o último ponto é aqui na lateral, na altura do sutiã para as mulheres, tá bom? Então, existem algumas formas de fazer a técnica. A forma mais simples é você falar os sintomas que você está percebendo naquele momento, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui dos sintomas de uma síndrome do pânico. Então, mesmo com esse medo de morrer, com essa sensação de taquicardia, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo com essa crise do pânico, esse medo de morrer, aceleração do batimento cardíaco, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo com essa crise de ansiedade ou síndrome do pânico, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí você vai trabalhando, primeiramente, os sintomas que você está percebendo, tá? Então, aceleração do batimento cardíaco, falta de ar, suando frio, calafrios pelo corpo, tontura, vista embaçada, náusea, fraqueza, sensação que vou desmaiar ou morrer, né? Medo de morrer, dificuldade de racionalizar, dificuldade de controlar o meu medo, a minha ansiedade. E aí você vai falando tudo que você está percebendo e você pode falar mais de uma vez aquele sintoma que está sobressaindo, tá? Então, se você quiser falar algumas vezes, batimento cardíaco muito acelerado, batimento cardíaco muito acelerado, sensação que eu vou infartar, tontura, fraqueza. Se você quiser ir falando algumas vezes, você vai repetindo para que aquilo vá dissolvendo mais rápido. Então, depois de fazer a rodada com as sensações que você está percebendo, em pouco tempo você vai entrando no controle da mente também, porque você está saindo de uma situação em que o seu sistema simpático de mecanismo de reação e de proteção está muito ativo e já vai entrando num estado de relaxamento. Quando você vai desbloqueando isso, você vai ativando o seu sistema parasimpático e vai conseguindo, né, recuperar o controle das suas emoções, relaxando um pouco mais, e aí você trabalhou os sintomas mais fortes e então você pode fazer uma rodada trabalhando as possíveis causas que podem estar contribuindo para que você tenha chegado a isso, né? Os fatores de estresse, a rotina do dia a dia, uma cobrança, enfim, uma cobrança externa do trabalho. Você vai trazendo à mente tudo aquilo que pode estar influenciando, que desencadeou essa crise e trabalha também, tá? Então, para esse vídeo não se alongar muito, eu vou agradecendo aqui a colaboração de vocês e pedir que vocês deem um joinha se gostou do vídeo, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar fazendo mais vídeos que sejam contribuição para vocês e compartilhe com as pessoas que podem estar passando por essa situação, tá bom? Gratidão e um beijo.